Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. O episódio de hoje ele é um pouco diferente, porque se vocês têm observado, a gente tá tentando trazer cada vez mais temas, além de pessoas, obviamente, personalidades incríveis, mas uma roda de conversa que eu acho que dá pra construir e acrescentar pra vocês também com pessoas reais. Então, hoje é um episódio que eu tô muito animada, porque eu tô recebendo 2 amigos pessoais meus. Então, assim, gente, eu tô honrada que eles vieram até aqui. Eu tô com a Fê Nascimento e com o Gip, também outra estrela do nosso Nada Clichê, do que vocês quiserem, vocês pediram e eu escutei. A gente vai conversar sobre trajetória, a gente vai conversar sobre morar fora, a gente vai conversar sobre caminhos e carreiras não tradicionais. Vambora! Oi, meus amores! Olá! Oi, Como é que meu vocês amor. estão? Muito bem, e você? Muito bem. Ao invés de eu apresentar vocês, eu quero que vocês se apresentem. Então, o nosso quebra-gelo de hoje vai ser também um pouquinho diferente. Fê, eu quero que você fale seu nome, aonde você estudou e o que você faz. Combinado, tá bom. Eu sou a Fê, eu estudei em Boston, né? Fiz faculdade de administração e empreendedorismo na Babson. E hoje eu trabalho na Ambev, mas na parte tech da Ambev. Enfim, vou contar um pouco mais pra vocês depois. Gip. Eu sou o Gip, eu estudei na NYU e eu trabalho com produção de entretenimento, TV, cinema, etc. Qual faculdade da NYU você fez? Eu estudei numa escola que se chama Gallatin, que era um departamento muito específico. Segunda pergunta. Fê, como é que você descreveria o seu trabalho em uma palavra? Acho que adaptabilidade. Por ser uma empresa grande. Por ser uma empresa grande, você precisa se desdobrar e fazer várias funções, às vezes. Gip. O meu não é uma palavra, mas eu diria resolver pepino. Eu acho que você tem que saber resolver pepino. O mundo do entretenimento é exatamente isso. Exato. Todo mundo, tá? Todo trabalho. Né? Agora, vocês sabem que normalmente eu pergunto pra eles que adjetivos amigos dariam pra responder, mas como a gente tá entre amigos, cada um vai escolher um adjetivo pra representar o outro. Fê, começa. Que adjetivo você daria pra mim e pro Guilherme? Olha, pro Gip, carinhoso. Por quê? O Gip, ele pega muito na mão. Ele adora dar mão. Isso me enlouquece, porque eu não gosto. A gente é aquarianas. E, enfim, mas ele é muito carinhoso e eu gosto muito. Apesar de fingir que não gosto. Pra você, eu acho que luz e criatividade. Ai, amiga. Não consigo dar só um. Linda. Você me inspira nesse sentido. Ser criativa, a gente já falou muito sobre isso. A gente falou sobre isso. Gip. Ai, difícil. Vai, mozão. A Vit, eu acho que eu falaria... uma palavra é muito difícil. É que eu falaria... Eu acho que se eu fosse falar alguma coisa sobre você especificamente, eu ia dizer que você é uma amiga muito dedicada. Tá. Tipo, você é uma pessoa que cuida muito das pessoas e você quer saber, e aí você tem aí você... Enfim, eu acho que assim, é por isso que só um negócio de tocar na mão e dar a mão, eu gostava de andar de mão dada com a Vit. E eu acho que é um pouco por isso, porque ela cuida das pessoas. Eu dou colo, eu finjo que eu não gosto, mas eu dou. Exato. E depois eu vou contar um segredo pra vocês, mas tudo bem. Meu Deus. E a Fê, eu acho que eu falaria... Mano, eu acho que eu falaria autêntica. Eu acho a Fernanda é muito autêntica. É uma ótima palavra. Eu acho a Fê muito autêntica. Depois... eu te amo, amiga. Eu te amo também. Gente, mal começou 3 minutos de podcast, já tá na babação. Vamos lá. Qual adjetivo eu daria pra vocês? O Gip, tem vários, né, gente? Porque, enfim, amigo, a gente ama e conhece vários lados. Mas eu acho que o Gip é uma pessoa muito dedicada. Eu acho que realmente, assim, qualquer coisa que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. Eu acho que ele também é muito dedicado à sua família, aos seus amigos, a quem tá ao seu redor. Eu acho que dedicação é uma palavra muito boa. Obrigada, amiga. E pra Fê, eu acho que determinação também é uma palavra que te cabe muito, amiga. Tipo, além de todas as suas qualidades lindas e maravilhosas, eu lembro que quando eu tava
já que a gente já vai entrar nesse papo, quando eu tava na Parsons, eu tava muito na dúvida, assim, o que eu ia fazer de carreira, eu tava, enfim, tudo era muito líquido, assim, nada tava muito concreto. Eu conversava muito com você, com a Elisa, com a Bel, porque eu falava, cara, eu acho que elas têm um plano de ação que por mais que às vezes vocês não tivessem, mas dava pra ver que, assim, o que fosse necessário vocês faziam. Eu sempre tive como uma pessoa muito determinada, sabe? Até pra voltar pro Brasil, pra pensar, balancear tudo. Tipo, você é aquariana nesse lado, né, de sonhar e tal, mas você também é muito da ação. E eu admiro muito. Meu lado capricorniano ressoa muito com isso. Muito obrigada. Lindas. Tá bom. Amamos. Agora vamos começar nosso papo. Tá bom. Todo mundo aqui estudou fora. Eu quero saber, de forma rápida, assim, tipo, por que vocês foram e qual era o diferencial que chamou a atenção de vocês? Tá. Eu começo? Pode começar. Pra mim, acho que foi muito enraizado desde o começo da minha vida. Eu tive a sorte de estudar numa escola americana, então eu tinha muito contato com matérias em inglês, né? A língua inglês. Muita facilidade, né, muita amiga? Muita facilidade, professores, outros alunos que vinham, né, de estrangeiros, de outras culturas. Então, eu sempre fui muito fascinada, né? E em conversas com os meus pais, desde pequena, eles traziam revistinha de as melhores faculdades dos Estados Unidos para casa. Era um lado bem tradicional, assim, já era esperado você seguir esse caminho. Era o que eles queriam, mas ao mesmo tempo eles não empurravam muito. Tanto que eu tenho uma irmã gêmea, que vocês conhecem, que ela nunca quis ir. Sim. E foi escolha própria, assim. Meus pais nunca falaram, é melhor ficar ou é melhor ir embora. Eles falaram, perspectiva diferente. Sim. E quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir, meus pais deram todo o apoio, minha família e... Enfim, acho que foi por ter essa porta aberta, eu quis aproveitar e agarrar essa oportunidade. E eu sabia que eram 4 anos que podiam mudar minha vida, podiam ser muito bons. E acabaram sendo muito bons mesmo. Eu acho curioso porque é isso, assim. Eu acho que quando a gente tem alguns amigos que têm a mesma, né, realidade, assim, da Fê, de escola americana ou britânica, mas eu e o Gui, a gente não teve essa experiência, né, Gui? A gente fez escola brasileira mesmo. O inglês eu acho que já era uma língua mais fácil para você por conta do seu pai, mas era um risco. Eu acho que a gente destoou da norma, né? Do comum. No caso, tipo, da Fê, eu acho que ela seguiu o que muitos dos colegas dela fizeram. Total. Eu acho que pra mim, eu fui uma das poucas pessoas na escola que decidiu fazer faculdade fora. Uhum. Eu estudei numa escola que também era muito focada no vestibular do Brasil. Muito, muito. Era muito... Vamos entrar na USP. E eu falei, eu não quero. Não consigo. Então foi assim, pra mim foram vários motivos, assim, Sim. que misturaram. Meu pai é americano, veio de lá e, enfim, sempre falou inglês em casa com a gente, então... A questão da língua sempre foi uma coisa grande. E ele sempre falou que ele queria que eu e os meus irmãos fôssemos fazer faculdade fora. E nenhum foi, só você. Nenhum foi, só eu. E eu fui também muito porque eu queria ir pro mundo do entretenimento. E aí eu sabia que nos Estados Unidos tinham escolas muito boas. Uhum. A indústria lá é muito maior do que aqui. E aí... Eu decidi tarde que eu queria ir. Eu decidi no 3º colegial. Eu fiquei muito na enrolação até o 3º colegial. E aí... Quando chegou a hora de definir, assim, eu esperei até 45, né? Eu lembro. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou. E aí eu falei, não vou estudar mais pra escola. Quase repeti o 3º colegial. Bom, que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que o meu caso foi um pouco similar, assim. Na verdade, eu terminei o 3º colegial lá em Nova York, só que o que mais bateu pra mim, na verdade, vocês sabem que às vezes eu não sou... Não é que eu não posso mais falar que eu empurro as coisas com a barriga, porém, o quanto eu puder ter de tempo pra tomar alguma decisão, eu vou tirar proveito disso. Então, eu ia ter 1 ano a mais pra escolher o que eu ia fazer de faculdade, e eu confesso que a razão principal do porquê eu decidi ir pra Parsons, eu acho que era muito mais Nova York, às vezes, do que a faculdade em si. Tipo, eu só apliquei pra Parsons porque eu queria aquela faculdade, mas também eu acho que essa experiência de estar numa cidade onde eu conseguisse viver coisas que eu sei que aqui não iam acontecer, não sei, me trouxe me levou pra outra luz, mas eu também sei que eu só consegui fazer isso porque eu tive a sorte de ter 2 amigos muito próximos que iam estar lá, senão eu acho que eu ia me sentir muito, muito solitária.
Eu acho que o seu caso foi parecido, né, amiga? Como é que foi essa adaptação de amigos, assim? Você teve esse receio? Tipo, como é que foi? Eu tive bastante no começo, e até a escolha de Boston foi um pouco porque eu conhecia muita gente indo. Uhum. É um hub, né? Tem muita faculdade, das mais tops até outras menos conhecidas. Mas como eu sabia que eu ia ter uma rede de apoio lá, 2 amigos da escola muito próximos, namorado na época. Então, eu sabia que era um ambiente seguro E acolhedor, né? e acolhedor, mas o que me preocupava é que a minha escola era um pouco afastada do centro da cidade. Então, um dormitório com uma pessoa, né, uma americana. Então, isso foi, assim, mais difícil de eu me adaptar. Vamos contar de experiências de roommates? Porque realmente, assim... Calma, Gui, eu acho que de todo mundo, você foi o que foi mais na cara e na coragem, né? Eu não conhecia ninguém. Você não conhecia ninguém, cara. Não. A gente te acolheu como um gatinho perdido na Eu rua. nem sabia. Não, foi maravilhoso. Foi No um meu must. um must, no meu primeiro semestre. Exatamente. Olha que sorte. Então, eu fui pra NYU porque... É um segredo, foi a única faculdade que eu entrei, mas também é a faculdade que eu mais queria, porque eu sempre quis ir pra Nova York. Sim. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou tentar algum jeito, né? Tentei no dormitório, eu tive um roommate que saiu do dorm no meio do primeiro semestre, porque eu acho que ele foi morar com a família dele. Tá. E aí eu fiquei sozinho no quarto. Ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aí... Não avisou nada? Não, às vezes ele avisava, ele falou assim, vou passar aí. Só que passava, tipo assim, 3 meses, aí ele aparecia pra buscar alguma coisa. Maravilha, você teve um quarto sozinho, então. Então eu tinha um quarto sozinho, que foi muito bom. Mas eu também... Só que assim, eu não sabia como fazer amigos no dormitório, né? Cara, isso é uma coisa que ninguém fala. É muito difícil fazer amigo na faculdade. Eu acho que se você não tem alguém pra te puxar, ou se você... Gente, assim, eu acho que a primeira semana, que é a semana de integração, ela é muito importante, porque é o momento que tá todo mundo aberto. Porque senão depois a galera, faz sua turma ali, e aí você ficou com Deus. Mas é um momento de ansiedade também, Nossa. porque se você não se conecta com alguém na sua primeira aula, você já fica assim, meu Deus, eu não tenho grupo, eu Mas não tenho não dá amigos. pra fazer amigo na aula, cara. Também não. É muito difícil. Só que a semana de integração pra mim foi muito difícil, porque, nervoso, né? Sim. E 2, eu odeio gincana. Porque eu odeio me sentir... Eu era aquela criança que gostava de se sentir adulta. Tá, entendeu? É E aí, verdade. eu era essa criança. Gente, vocês querem, assim, vocês querem apresentar um amigo pros pais, vocês vão levar o Guilherme. Eu não sei explicar, ele adora, ele vai, aí ele tem paciência. Minha mãe ontem tava contando da ideia mirabolante dela que já existe, e ele escutando, tipo assim, nossa, Lu, muito boa mesmo. Eu amo a sua mãe. Mas então, eu não gostava de gincana, eu não gostava dessa sensação de que estavam me tratando como se eu fosse criança. E aí, então, eu não fui nas coisas da gincana. Mas onde que teve gincana? Mas é que essa semana de integração não tem gincana. Tipo, na NYU tem aquele negócio que você vai na Bed Bath & Beyond, fazer um caça ao tesouro lá dentro, da madrugada. Aliás, valiam muito... Quê? Na madrugada? Você ia lá de madrugada fazer eu não lembro se era um caça ao tesouro, mas era alguma atividade dentro da loja. Tá. Tipo, eles abriam a loja só pra os alunos, os freshman students de NYU fazerem essa atividade. E tinha uma rixa entre a NYU e a Parsons. Tipo assim, eu acho que a Parsons tinha com a NYU e a NYU não tinha com a Parsons, porque, tipo, a gente não é ninguém perto deles, a gente é uma escola deste tamanho. Só que assim, eu andava na rua e uma faculdade é muito perto da outra, né? Tipo, 4 ruas de diferença, assim. E aí eu andava, eu vi uma coisa violeta, assim, azul, e eu... Aí eu andava, tipo... tipo, eu tô com esse roxo aqui, tá me dando bode, entendeu? Que me lembrou. Era muito assim. Adorava vocês. Falsa. Aí agora, calma, eu só quero entrar num adendo. Gip, você fez Gallatin. Conta pra gente o que é, porque... Conta o que é, e aí eu vou complementar. Então, eu estudei nessa escola da NYU que chama Gallatin, e eles têm um programa só, chamado Individualized Studies, estudos individualizados, que basicamente, assim que você entra na escola, você recebe um advisor, uma pessoa, tipo um conselheiro que faz parte é um professor da escola, e você cria a sua própria graduação. Então, você tem algumas obrigações genéricas que você tem que fazer, tipo, uma aula de história
uma aula de ciências. Só que Uhum. pode ser qualquer aula de história, qualquer aula de ciências. E o resto você pode escolher tudo. Sim. E basicamente, no fim dos 4 anos, você tem que apresentar uma tese, quase como se fosse um... Tipo, seria o TCC, mas Sim. eu acho que eu não sei se é um pouco mais, mas é que basicamente você tem que argumentar que você fez alguma coisa de útil. Porque se você vê o catálogo de coisas que já fizeram na faculdade, é muito insano. Fernanda, você sabe das aulas que tem lá? Não. Fala, tem a das Kardashians, Então, é que... tem a do Harry mentira. Potter, do Senhor dos Anéis, tem tudo isso. Então, eu lembro que tinha... Quando eu fui conhecer, eles falavam, tipo, aqui tá uma lista de coisas que as pessoas já estudaram, porque você tem que dar um nome pra sua graduação. E aí tinha, assim, Harry Potter Spells. Aí tinha Nicki Minaj... Feitiços do Harry Potter. Exato. Aí tinha um que era Nicki Minaj, How to be a Motherfucking Monster. Mentira. Juro Se por eu Deus. soubesse, É sério? teria ido. Não, então... Só que aí, o que eu queria puxar disso, porque você fez business, Fê, você foi muito mais tradicional, entendeu? Tradicionalíssimo. Uhum. E me deu um piripaque, porque na Parsons tinha a opção de fazer esse curso, só que, e eu quase troquei, eu tava em dúvida, eu já ia trocar, porque eu entrei num curso que não tinha nada a ver comigo, e eu ia trocar ou pra comunicação de design, que foi o que eu fiz, ou pra esse que você montava o seu próprio curso. Só que assim, gente, eu com 18 anos, na cara, um bebê ia ter maturidade pra montar um meu próprio curso... Tipo, teve uma mina lá que se formou em bolas, entendeu? É verdade. Tipo assim, ela fez estudo de bolas. E eu tenho certeza, espero que na vida dela tudo tenha dado certo, entendeu? Tenha Eu sido espero que útil. tenha sido útil, mas é insano. É insano. É uma loucura. Mas uma coisa que eu sempre penso, porque as pessoas falam, eu acho que não é pra todo mundo. Eu acho que o meu processo, ele foi muito orgânico. E eu mudei várias vezes durante os anos o que eu tava fazendo. Só que o que é interessante é que cada aula que você faz te motiva a escolher as aulas Verdade. do semestre seguinte. Uhum. E aí existe um racional pra você estar escolhendo aquilo, né? Uhum. A não ser que você faça uma coisa assim, tipo, você tá estudando biologia e você vira e fala assim, agora eu quero estudar, mano, arquitetura. Aí Não dá, colega. é um pouco difícil. Mas pra mim, eu fui mudando. Era sempre no mundo do entretenimento, mas eu ia mudando o foco. E aí, no fim, quando eu fui escrever a minha tese, eu fui pensando nesse raciocínio que eu fui tendo ao longo dos Uhum. semestres, que falavam, eu tô estudando isso e isso tá me fazendo querer estudar aquilo. Entendeu? Não, perfeito. Pensando por esse lado, realmente faz sentido, porque eu também mudei muito ao longo dos 4 anos da faculdade, e eu tava tendo que fazer design e usar Photoshop, que assim, se alguém me der hoje, minha vida depender disso, infelizmente, tchau, tchau. Mas, voltando, Fê, você foi pro lado muito mais tradicional. Fui. Como que foi isso? Fui porque justamente isso que você falou. Eu acho que aos 18 anos, se me perguntassem o que você quer fazer, eu não tinha uma resposta imediata, assim, tipo, quero trabalhar com cinema. Uhum. Ou alguma coisa que eu tinha certeza. Acho que você nunca tem certeza, mas business, eu, por um lado, falei, assim, mesmo se eu quiser me especializar depois com curso em alguma outra coisa, business me dá uma fundação muito boa. Você tem uma base uma sólida. base sólida para eu poder me virar em, sei lá, em várias outras carreiras. Mas o legal da Babson é que, mesmo sendo o foco business, eles te davam muita autonomia, como você falou, para escolher algumas aulas menos tradicionais. Tipo, eu fiz uma aula era de inglês, né? Mas que era focada em Senhor dos Anéis. Ah, foi você do Senhor dos Anéis. Porque eu falei, né? Isso Maria é muito também nerdola, tinha. Fernanda. Eu sei, eu sou nerd um pouquinho. Você é um pouquinho. Eu amo o Senhor dos Anéis. E quando eu soube que tinha essa oportunidade... E o meu professor falava Elvish, tá? Que é a língua dos elfos. Juro por Isso é Deus. muito louco. Ele falava, pergunta pra Bel. A Bel tá de prova, ela fez também. E... Aham. É porque a Bel fez Babson, né? Não, tudo bem, mas ela fez essa aula do Senhor dos Anéis? Nada a ver Eu com a tenho Bel, quase mas- certeza que sim. Ou será que ela vamos tirar sabe essa quem dúvida. é? Vamos. Depois a... Bel. Bel. Você fez. Porque eu vejo a Bel e ela é, tipo assim, muito... Mas ela gosta também, eu acho. E eu tinha essas opções, apesar de estar fazendo um curso muito tradicional. E assim, empreendedorismo na Babson também uma coisa muito legal é que no primeiro ano eles te dão... Você faz uma aula que você precisa criar seu próprio negócio. Eles te dão um budget e você precisa criar um business plan. Tipo, o que você quer fazer? Por exemplo, eu fiz uma van que buscava e entregava roupa para lavar roupa dos estudantes que não tinham tempo para lavar roupa porque tinham que estudar ou queriam ter vida social.
Enfim, e criei um business plan em volta disso. Então, isso eu aprendi, né? Como criar um business plan, pensar no marketing desse business plan. Agora eu vou provocar vocês um pouquinho, porque a faculdade, que nem a gente sabe, muitas vezes não, por mais que, óbvio, te dê uma base boa, te exponha a diversos assuntos diferentes, a gente sabe que o mundo corporativo, agora a gente já vai entrar um pouco mais em trabalho, é muito diferente do que o que a gente aprende na sala de aula. Então, eu queria entender, o que dentro da experiência de vocês acharam que fez muita diferença na hora do estágio, na hora do emprego? Porque vocês dois começaram a estagiar muito novos também, né? Bem no começo da faculdade. O Gui teve diversos empregos diferentes. A Fê foi um pouco mais... um pouco mais... Ambev, perfeito. Ela começou e tá lá até hoje. Então, é isso. Quer que eu comece? Passa o microfone, fiquem à vontade, Quer meus que eu vá? amores. Então, a minha trajetória de trabalho, ela começou porque eu cheguei na faculdade e na NYU o departamento de cinema é muito grande, é um departamento famoso. Então tem muita gente que é tipo filho de gente da indústria. Então assim, o neto do Scorsese tava na minha sala e falava assim, nessas férias eu dirigi o meu primeiro curta. Eu, legal, né? Eu não, eu vim, mano, da PQP do planeta, nunca tive uma experiência, vou ter que correr atrás. Aí eu comecei a correr atrás por causa disso, porque eu sempre achava que eu tava... Cara, a gente sempre acha que tá por atrás. Eu sempre achava que eu precisava correr atrás. Que agonia. Teve um semestre que eu acho que eu tava no meu segundo semestre da faculdade, e aí a professora perguntando, o que vocês fizeram, né, durante o seu verão, o seu inverno? Aí o menino, não, porque no summer, isso era tipo, sei lá, 2015, 2016. Não, porque em 2012 eu estagiei na Louboutin, aí em 2013 eu estagiei no Moschino, aí sei lá o que, eu estagiei sei lá onde. E assim, gente, óbvio, a gente tá falando, todos nós aqui somos extremamente privilegiados, mas era uma loucura pensar que o americano também tem essa cultura de começar a estagiar muito barraca de limonada cedo. No seu bairro quando você tem 12 anos. E eles são muito competitivos também. Muito. Em Nova York ainda, cara. Nova York é uma correria. Não, uma correria. E aí foi isso. E aí eu acho que conforme eu fui ganhando a experiência, como você falou, eu fui pulando em vários estágios, né? E aí conforme eu tinha eu ia acumulando os nomes, isso era mais fácil de conseguir o próximo, né? Sim. E eu tive uma sorte muito grande, porque o meu segundo estágio foi na Vila Sésamo, lá em Nova York. E aí, um nome como esse, que é muito conhecido, acaba pesando bastante no currículo. Então, as pessoas viam e aí me davam pelo menos uma chance de entrevistar. E aí, isso me ajudou muito. E você, Fê, de faculdade e trabalho? O bom é que a Babson, né, ela tinha feira, né, várias empresas vinham para conversar com os alunos, mas era uma faculdade muito focada em empreendedorismo. E eu senti exatamente isso, a competitividade. Gente que estava no último ano, penúltimo ano, fazendo seu próprio negócio, startup, conseguindo funding. E eu tava assim, gente, eu estagiei, né? Tive a sorte de estagiar na Ambev. E aí eles me ofereceram um full-time job quando eu me formasse para o programa de trainee, lá em Nova York. Então, por já ter tido esse estágio e ter conseguido, né, no meu último ano de faculdade, eu já estava com isso garantido, foi um peso, porque eu via amigos que, assim, estavam, assim, correndo atrás, não sabiam o que fazer, e nessa cultura, tipo, não, startupeiro, vamos lá. Eu não me dou bem com um ambiente muito arriscado, eu sabia disso, e acho que foi um dos aprendizados que eu tive na Babson, assim, essa competitividade, essa loucura aí não é para mim. E a empresa grande foi o que me chamou a atenção, porque, assim, se eu puder dar um conselho, se você não sabe por onde começar, é uma ótima escola você apostar numa empresa grande ou tentar entrar numa empresa grande. Porque até te dá uma base do tipo, o que eu não quero fazer. Perfeito. Então, foi muito bom eu ter esse último ano já garantido. Sim. Não, eu tava conversando sobre isso com o Gustavo antes da gente vir pro podcast, porque quando a gente voltou, todo mundo seguiu caminhos muito diferentes, né? Então, o Gui decidiu ficar lá por mais um tempo. Aonde você estava trabalhando, Gui? Então, assim que eu me formei, um pouquinho antes de eu me formar, eu comecei a trabalhar no The Late Show with Stephen Colbert,
que é um talk show de comédia, e, enfim, vários convidados. E aí, quando eu peguei esse emprego, eu falei assim, cara, zero chance de eu poder largar isso aqui, né? Perfeito. E a Fê também, ela ficou lá durante mais um tempo, antes de voltar pra São Paulo. E eu voltei logo em seguida que eu me formei, porque eu tava de saco cheio já. Eu falei, gosto muito de você, Nova York, mas eu te vejo daqui a pouco. E aí, o que aconteceu foi, a Fê tava numa empresa grande, o Gui também num late show, mas também, que obviamente é gigantesco, mas é bem mais pro lado do entretenimento, né? Você já tinha feito outras coisas antes, e eu acabei decidindo continuar, assim, expandir o meu rolê, né? O meu negócio de influência digital. Quando você voltou, Fê, qual foi a maior diferença que você sentiu em termos de mercado, assim? Quando você... Porque lá você explorou vários... Você falou de explorar, você explorou diversos ramos diferentes quando você estava em Nova York. Sim. E isso acho que é a adaptabilidade aí da Ambev, porque a empresa grande, pelo menos a Ambev mesmo, tem uma cultura de te colocar em áreas diferentes, onde você tem que aprender tudo de novo, assim. Tem que ter um grau de aprendizado, mas é bom, assim, você nunca fica confortável. Mas qual foi a pergunta? Quando você voltou pra cá, o que você sentiu de maior diferença de mercado? Lá, por eu ter experienciado várias áreas, também eu morei 3 anos em Nova York e 1 em Los Angeles, né? Eu percebi que a cultura do americano, no país todo, é um pouco mais individualizada, competitiva. E acho que até algumas coisas culturais, assim, que eu, por ser brasileira, não batia muito. Por exemplo, o americano come na mesa em 15 minutos, assim. E isso é coisas culturais, assim. Eles não abrem muito da vida pessoal. Então, acho que isso foi difícil, né? De eu me adaptar ao mercado de trabalho lá. E também ter a linguagem business, em inglês. Eu tinha já, né, formação, mas foi difícil me adaptar lá. E voltando para cá, eu tive a mesma dificuldade, tudo de novo, porque é como se eu tivesse que reaprender. Assim, você acha, não, você está indo da Ambev de lá para Ambev de cá. Não. Assim, aqui, por exemplo, eu tive que reaprender muito sobre as marcas. A Budweiser, nos Estados Unidos, é um core, assim, é uma marca do americano médio. Aqui é uma marca premium. Então, eu tive que aprender, assim, como, né, a comunicação e o tom de voz das marcas diferenciam, né, nos dois países. E não só no trabalho mesmo, mas em me relacionar. Porque aqui eu percebi que a cultura é mais aberta, as pessoas fazem almoço de 2 horas, a gente gosta de conversar sobre a vida pessoal. Então, e também o linguajar business. Eu percebi que eu não tinha, assim, no português. Então, eu tive que aprender, e isso foi difícil, assim, eu tô aprimorando ainda. Mas acho que foi isso, assim, é um choque cultural lá, é um choque cultural depois para voltar, porque se acostuma. Mas acho que tudo foi enriquecedor, assim, e... Enfim, tô muito feliz de ter voltado. Ai, amiga, porque dá saudade, né? Também é inegável. A gente sentia muito isso. Acho que a parte boa lá de fora é porque é o que a gente... Todo mundo fala, né? Sempre vai ter brasileiro em qualquer canto que você se enfiar no mundo. Então, acaba... De certa forma, a gente consegue se auto-acolher. Mas dentro desse ambiente de trabalho, que você tem que estar o tempo inteiro ali convivendo com as pessoas, realmente é muito diferente. Fora o costume também, aqui vocês trabalham muito por WhatsApp? Muito. Cara. Muito. E lá é iMessage, credo. Não, terror e pânico trabalhar por WhatsApp. Não, sério. Não, sério? Eu odeio. Por quê? Não, eu odeio trabalhar por WhatsApp porque você usa o WhatsApp pra falar com as pessoas, né? E aí, quando você vê, você tem 450 mil grupos de trabalho, aí você tá misturando com os grupos de fofoca, aí você tá... Mano, aí você confunde tudo. E o que eu não gosto, é que eu sempre... É que nos Estados Unidos, as pessoas trabalham por e-mail. E eu amo trabalhar por e-mail. Também, é mais formal. É mais formal e assim, eu mandei um e-mail pra você, você não é obrigada a responder imediatamente. Perfeito. Se eu te mandei um WhatsApp, ou se você me mandou um WhatsApp, dá pra ver o raio do tiquinho azul. E aí você vai ficar esperando. Por que o Guilherme não tá me respondendo? Ele me odeia? Exato. Eu preciso dessa informação agora. Entendeu? E aí é um pouco chato também. Sei lá, eu não me acostumei ainda com essa história do WhatsApp. Eu acho que a questão eu acho que até isso que a Fê falou, da gente ser um pouco mais... Não vou falar que é mais easy, porque eu não acho que esse seja o caso. Aqui todo mundo... Enfim, principalmente São Paulo, eu acho que é um lugar que... É um paralelo aí que as pessoas fazem com Nova York, porque a galera tá querendo o tempo inteiro, né? Fazer e tal.
Mas a cultura brasileira acaba caindo mais pra esse lado informal, de certa forma. Total. Né? Você sentiu muito isso, Gui, pra gente que trabalha num mercado mais voltado, né? Sempre que é entretenimento, cinema, coisas que são mais independentes, coisas que às vezes tem um budget um pouco menor. Como é que foi pra você essa adaptação? Então, Tipo, como é que era no Colbert e como é que é aqui? Então, eu acho que no Colbert era um programa muito grande. E um programa que... O Steven, quando eu entrei, era o começo da 5ª temporada, então ele já estava fazendo há 5 anos, mas era um programa, o Late Show já existe há muitos anos. Antes era o David Letterman, e, enfim, uma estrutura que já existe há muito tempo. E as pessoas que estavam na liderança, os executivos, já trabalhavam com isso há muito tempo. Então, era um ambiente muito bem estruturado. Todo mundo sabia o que precisava ser feito para aquilo ser organizado e eficiente, etc. Então, acho que foi um pouco o que a Fê falou sobre trabalhar numa empresa grande. Foi uma excelente escola, porque eu acho que eu aprendi a organizar as coisas muito bem, porque você precisa você precisa ser muito organizado, principalmente num programa que é filmado diariamente. Então, isso foi muito bom. Muito bom. E eu me mudei pra cá, eu acabei voltando pro Brasil, porque eu me envolvi num projeto de podcast, que é uma coisa super independente, que era um time micro, e ninguém tinha feito isso antes. Então, foi um pouco o oposto, porque a gente tava... E não que tenha sido uma bagunça, etc., mas acho que tava todo mundo aprendendo, e todo mundo... Seu valor também, né? 100%. Eu acho que tem muito... Assim, eu sinto muita falta de ter tido uma experiência em algum lugar maior, justamente pra entender, cara, as diferentes áreas que você pode... Assim, eu entendo as áreas que eu posso ocupar, mas como é que você navega dentre tantas pessoas que estão juntas indo para um mesmo propósito? Como é que... Eu nunca tive direito a um papel de liderança, então agora que eu tô tendo que liderar minimamente, as pessoas estão comigo, existe uma dificuldade maior. Eu fico muito curiosa também em saber como que essas empresas se organizam, porque organização é uma coisa que faz muita diferença, mas, ao mesmo tempo, é difícil quando você tá num lugar... que nem a influência digital, por exemplo, que as coisas acontecem do dia pra noite. Do nada surge um job, do nada um convidado abre um espaço ali pra gente conseguir conversar, do nada a agenda lota. Então também é tipo muito... É um malabarismo, assim. E mistura muito com a vida pessoal também, né? Porque a gente até tava falando que às vezes seu quarto é sua área de trabalho. Eu tenho uma separação gigante, assim. Eu vou pro escritório, é híbrido, né? Eu trabalho de casa também. Mas eu vou pro escritório, eu sei o momento que aquilo acabou. E eu sei, e como eu trabalho, né, fora de casa, quando eu chego em casa é um momento de sentar, relaxar, não ter que pensar nas coisas de trabalho. E eu tô me policiando para fazer mais essa separação também, porque é muito difícil, às vezes, quando tudo se mistura e pega, né? Você trabalha com gente que na sua vida pessoal é muito próximo, então você acaba, eu acho que não tendo tempo pra sentar e falar, não, agora eu vou só pensar em nada, ver meu seriado. Total. Eu imagino que seja... mais ou menos assim, né? Eu acho... Eu vi recentemente, nos últimos 3 dias, eu vi 2 influenciadores, eu acho, de nichos completamente diferentes, tamanhos completamente diferentes, mas que falaram, a vida... Eles mesmos são influenciadores e falaram, às vezes eu não tenho muito o que fazer. Ou outro falando, influenciador ganha muito e não trabalha tanto. Assim, uma pessoa super grande, eu falei... Não é essa a minha realidade. Mas como faz? O que tá acontecendo? Qual que é o segredo que eu ainda não descobri? E eu sei que é porque eu tenho o podcast, que é um projeto paralelo, tem a Glamour, enfim. Então eu tô feliz com a trajetória, mas eu sinto falta de desligar um pouquinho a cabeça, sabe? Total. Quando eu tava no Colbert, que era muito intenso, a gente tava respondendo e-mail e mensagem das 7 da manhã até 11 horas da noite. Eu trabalhava com uma grande amiga minha do trabalho, ela era muito engraçada. Ela chegava em casa e aí ela deitava no chão e botava o pé pra cima no sofá. E ela sempre me mandava uma foto e ela falava, eu não vou ver e-mail e eu não vou responder mensagem. E se me perguntarem alguma coisa, eu vou falar, não importa. Tô aqui, deitada. Exatamente. E eu acho que as pessoas precisam disso. E quando você faz home office, é muito mais difícil você ter essa separação, né? Eu gosto, assim, de ir pro escritório justamente por isso.
acabou ali, acabou. Eu não tenho mais nenhuma obrigação, eu nem abro meu computador. E também férias, né? Apesar de eu reclamar muito de CCLT, a Luísa que o diga, mas CCLT tem seu valor no lado assim, quando você tira férias, você tira 15 dias, você está de férias. Isso é verdade. Remunerado. Isso é você verdade. assim, off. Eu não abri Slack, celular, nada. E minha chefe falou, relaxa, porque eu vou dar conta, né? E deu conta. E aí você percebe também que você não é insubstituível. Total, o mundo não vai acabar se você não responder aquele WhatsApp, se você não vê aquele... Gente, juro, mas parece, quando a gente tá no dia a dia, parece que tudo é muito urgente, né? E você fica também com uma... Pelo menos eu tenho isso. Eu fico muito com uma sensação de que eu não quero desapontar as pessoas com quem eu tô trabalhando. Entendeu? Então, esse negócio de tipo, o mundo não vai acabar se eu não responder esse WhatsApp. Mas essa sensação é muito real, porque eu fico pensando assim, puta, mas essa pessoa, ela precisa dessa informação, senão ela não vai conseguir. Tipo, eu não quero desapontar ela. Ai, cara, Sabe um exercício que a gente faz na Ambev muito? Conta. A gente fala... Quando tá em crise, tá tendo algum momento assim que a gente acha que não vai... A gente se pergunta, né? Eu e minhas amigas trabalham... Fala mais no microfone, que é o que todo mundo quer ouvir, eu quero saber. A gente fala muito entre os amigos. Você é médico? Você é super-herói? Você tá salvando o mundo? Não, você tá vendendo cerveja. No final das contas, você vende cerveja. Você faz uma coisa que dá gosto para as pessoas, não é necessário. Quer dizer, tem gente que diga que é uma coroninha, mas... Mas, enfim, a gente não tá salvando o mundo, a gente não é médico, ninguém depende a vida na gente. E eu acho que isso, às vezes, te dá uma paz de espírito do tipo, relaxa. Você pode tirar seu tempo off, você pode não estar num dia ruim, que você não tá com cabeça para responder, e tá tudo certo. Eu não falei isso pra você esses dias, Guilherme? Do médico? Falei, mano, ninguém tá aqui salvando vidas, mas não deixa algumas coisas, não deixa. Quer vir pra Ambev? Não, então. É que o meu foi ao contrário, na verdade. Eu falei, eu sei que ninguém vai morrer se a gente não tiver isso, mas é muito importante. Mas eu tenho uma história boa disso que você tá falando, Fê, porque quando eu tava lá, eu tinha feito alguma cagada monstruosa, assim, mandei um e-mail, tipo, pra 350 pessoas errado. E aí tava... Não, tava um caos. E aí eu liguei pra uma coworker minha, lá, uma moça com quem eu trabalhava, e aí ela virou pra mim e falou assim, Gui, sem ofensas, mas ninguém liga pra você. E ela falou, eu quero dizer isso no melhor jeito possível, tipo, você não importa tanto assim, a ponto de você ficar se sentindo tão mal por ter feito esse erro. Ninguém sabe o seu nome e ninguém sabe quem você é, então... Relaxa. Exato. O bom de empresa grande é isso. Mano, e é real. E aí eu, mano, fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, é real, ninguém sabe quem eu sou. Foda-se eu. E aí, pronto. E aí eu fiquei suave depois, porque eu tava me sentindo tão mal de ter feito aquele erro. Mas foi um ótimo conselho, porque às vezes a gente acha... É o que a Fê falou, tipo, juntando você não é insubstituível com foda-se quem você é... Tipo, se torna um grande, assim, tá tudo bem, entendeu? Erros fazem parte, coisas acontecem e a vida segue. E eu acho que a maior dificuldade do trabalho mesmo é a gente conseguir ponderar, porque quando a gente tá dentro daquele meio, as coisas estão borbulhando e os negócios estão acontecendo, parece que nada mais pode acontecer, né? Parece que nada pode dar errado. Mas é muito louco, porque eu tenho muitas amigas que estavam extremamente insatisfeitas com a carreira delas, com o lugar, o escritório que elas estavam. E aí eu acho que quando também você tem um ato lá de coragem, te abre porta pra tanta coisa maravilhosa. Vocês sentem isso, assim, que em algum momento você teve que ter, tipo, esse mini ato, assim, de coragem? Talvez, Fê, você voltando pro Brasil, ou você indo pra LA, Gui, você também tomando essas decisões, assim, que ponto que vocês acham que exigiu coragem, que hoje em dia vocês falam, tipo, cara, graças a Deus que eu fiz esse movimento, ou que eu fiz essa ligação, ou que eu fiz esse networking, ou que eu escutei tal conselho? Sim, vou começar. Pode ir. Sim, mas eu acho que tem gente que tem muita dificuldade de fazer essas escolhas, ou de virar essa chave, assim. E eu falava muito isso na terapia, assim, que eu não conseguia, assim, tomar e fazer a escolha. Porque sou eu tomando as rédeas da minha vida. Não é mais a escolha dos meus pais, ou o incentivo de não sei o quê. Ou a minha chefe falando que agora você vai ser promovida para tal área. Não, sou eu tomando as rédeas e falando. Aceito o desafio de ir para Los Angeles. Vamos embora. E Los Angeles foi era um lugar que eu não tinha muitos amigos, como eu tinha em Nova York, né? A gente tinha criado uma família lá de brasileiros. E eu não tinha essa rede de apoio lá.
ia ser totalmente novo, lá é uma cidade muito diferente. Então foi difícil, mas ao mesmo tempo eu aprendi tanta coisa por estar mais sozinha e de gostar da minha própria companhia. Então, assim, na hora, eu acho que eu não via tanto. Eu só ficava vendo story de todo mundo em Nova York, no Brooklyn Mirage, assim, meu Deus, como eu quero estar lá com todo mundo. Mas não estar também me fez... Eu tive que me virar na minha própria rotina. Eu comecei a focar mais na minha academia, eu comecei a ler, que eu não tenho muito hábito de ler, mas, enfim, comecei a focar mais em mim. Então, sim, eu acho que me abriu portas de autoconhecimento que agora eu percebo como foram importantes. Mas na hora era meio tipo, empresa precisa, tô indo. Empresa precisa, vou. E a volta do Brasil pro Brasil, para mim, foi muito uma escolha pessoal, né? Porque eu tava bem lá e começou a bater, assim, uma saudade. E muita gente fica lá, né? Você vai subindo na carreira e fica mais difícil vir também pela remuneração que você tem lá, qualidade de vida. É muito diferente, Isso é muito diferente. E aí, eu falei, eu nunca vou me perdoar se eu não voltar pro Brasil e pelo menos tentar. Tá perto das pessoas que eu amo e ser feliz. E isso me pegou muito também. Eu ia em muita conferência que grandes personalidades do Brasil falavam: vocês têm muita oportunidade, né? Muita sorte de terem estudado fora, de ter tido oportunidade fora. Tragam aprendizado de volta para o Brasil. Tragam de volta para o seu país. Voltem para o seu país. Sabe? Porque muita gente ficava. Então, isso sempre me pegou um pouco de eu querer voltar. E aí, também fazer essa escolha foi muito difícil. Chorei horrores para minha chefe, assim. Ai, que fofinha. Porque eu tava com muita dificuldade de aceitar, assim. Eu tô fechando essa página da minha vida. E fechar sempre é um luto. Eu vivi muito esse luto, mas eu acho que agora, estando aqui, é a mesma coisa que você falou. Eu percebo o quanto me fez bem, pelo menos viver isso. Não sei se eu vou ficar aqui o resto da minha vida, só Deus sabe, mas... A Fê namora um americano, né? Vale falar isso, gente. Tipo, é um impacto muito grande. Que veio pro Brasil. Que veio pro Brasil. Gente, o Jason, ele merece um troféu, amor. Troféu. Esse boy. Troféu. Jason. Amiga, o que você sente que você trouxe pra Ambev aqui do Brasil e o que a Ambev do Brasil trouxe pra você? Eu falei disso, assim, 2 semanas atrás. tá Pensando fresco muito, na cabeça. tá fresco. Porque eu acho que lá, o que eu aprendi muito apesar de eu ter reclamado um pouco de individualidade, não almoça com calma, o que eu acho que tem muito lá é um pouco do que o Gui falou de organização, de processos, de estruturação e de embasar muito as suas escolhas em dados. Então, isso é muito rigoroso lá nos Estados faz Unidos. Muito sentido, porque aqui a gente acaba, às vezes, indo um pouco mais pelo feeling e também lá eu sinto que eles são muito mais objetivos, Muito né? objetivos. E isso é bem legal. E às vezes, eu acho que sim, eles são muito objetivos, isso é muito legal. E me ensinou, né, essa cultura e eu pude trazer um pouco pra cá. Mas eu acho que o que faltava lá, que tem muito aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos agora, 20% da população é hispânica, né, latina. E a gente estava com dificuldade na Ambev lá de trazer esse público latino para nossa cerveja, né, que não fosse uma modelo. Corona nos Estados Unidos não é nossa. Então, eles estavam preferindo as marcas que falavam mais diretamente com eles e as nossas não estavam falando. Também porque a gente, indo muito na objetividade, a gente esquecia de conversar com o consumidor, Perfeito. De fazer rota, de estar próximo, de que ter empatia para entender a cultura. E aí eu acho que isso, no Brasil, a gente tem muito forte, muito forte. A gente quer entender, a gente quer fazer rota, a gente quer estar próximo. O que é fazer rota? Conta pra todo mundo. Desculpa. A Ambev te obriga, mas é muito legal que eles te obrigam a você ir. Eles tentam fazer uma vez por mês, pelo menos, para você estar no mercado e estar próximo do cliente. Então, você vai fazer uma rota, por exemplo, em Guarulhos, né? Eu vou tirar o dia, uma manhã, e vou visitar donos de bar em Guarulhos, que eles vão contar para mim quais são as maiores dificuldades, o que eles gostam, o que está vendendo. Então, você escuta mesmo, né? E é aí fonte, que vem... né? Exato, Porque e é aí que vem são muitos eles que insights. Então, eu acho que isso é muito forte aqui, mas eu acho que o que eu pude trazer para cá foi um pouco esse embasamento em dados, assim, ter um pouco mais uma cabeça estratégica. Claro que tem no Brasil, mas eu senti um pouco de falta, assim, de que em algumas áreas eu podia brilhar mais trazendo esse lado que eu aprendi morando fora. Adorei.
Gui? Não, ela foi tão elaborada. É porque eu tava fresco, eu falei sobre isso agora. Eu nem lembro qual é a pergunta. Não, nem eu. Mas tá tudo bem. Vamos conversar sobre qual que é a maior diferença que você sentiu do mercado. Realmente, assim, é o que você falou. Lá era tudo muito mais estruturado. E aqui, dentro dessa sua trajetória, que você tá, né, voltando. O que te fez voltar? Como é que tá sendo essa adaptação? Como é que você vê o mercado de entretenimento aqui no Brasil? Sim, então, eu acho que eu tive vários motivos pra voltar. E eu acho que foi muito parecido com a Fê, em partes. E que eu acho que foi esse lado pessoal, tá perto da família, tá perto de amigos, perto de namorado. Que eu acho que era uma coisa que eu nunca tinha levado muito em consideração, sabia? Eu acho que eu sempre fui, desde que eu entrei na faculdade, eu acho que eu sempre tive Tipo, eu fui muito focado, assim. Você foi mesmo. Eu vou ter uma carreira maravilhosa e eu não quero nem saber da minha vida pessoal, na real. Tipo, e aí e principalmente quando eu comecei no Colbert, que eu amava o meu trabalho, tipo, eu vivia por isso. Tipo, a minha pandemia foi trabalhar para o programa. Só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, tipo, eu tô com muitas saudades. Eu tô com muitas saudades do Brasil, tipo, do Brasil, da minha família. Eu quero estar perto dos meus irmãos. Eu vou falar uma coisa também, né? total. A cultura lá é completamente diferente. E eu passei quase 7 anos lá e, tipo, eu falei, mano, quando que eu vou me acostumar com isso, sabe? Mas tem um dia que foi, mano, parece muito bobo isso, mas, tipo, estavam trocando mensagem no grupo da minha família. E aí o meu irmão e a minha irmã estavam fazendo uma piada interna que eu não sabia o que era. Aí eu falei, mano, que coisa ridícula isso. Tipo, eu quero Começou muito. a chorar sem querer. Exato, eu quero muito continuar. Tipo, eu quero muito estar perto. Sim. E aí, então, isso foi um motivo grande. E o outro foi esse projeto que eu te contei muito superficialmente desse podcast, que é uma série documental de 9 episódios que a gente tá fazendo, quase acabando agora. E eu queria estar perto disso. Eu poderia ter feito isso de lá, mas eu falei, eu acho que eu gostaria de estar perto para experienciar isso. E quando a gente fala de mercado, Gui, que oportunidades que você, assim, dado que você se formou dentro dessa área de roteiro, cinema e tal, que áreas de atuação você vê aqui no Brasil? Então, eu acho que os streamings estão vindo pra cá. Quer dizer, estão aqui, estão se desenvolvendo aqui. Eu acho que tá um pouco devagar por causa de grana. Eu acho que estão, aos poucos, começando a investir em mais conteúdo. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de... eu não sei. Eu acho que as pessoas... Esses streamings, na verdade, precisam ter um pouco mais de uma curadoria um pouco mais elaborada, eu acho. Porque os streamings, em geral, eu acho que eles acabam trazendo muita coisa que as pessoas não assistem. Ou também a distribuição no Brasil é muito ruim, sabe? Tipo, as pessoas não vão mais no cinema. E aí a gente não fica sabendo das produções nacionais. Eu não sei, eu ainda tô tentando descobrir qual é a... faz pouco tempo que você voltou, mas eu acho que são pontos válidos. Mas eu acho que, entendeu? E ainda é muito menor do que lá, entendeu? E aí eu acho que eu ainda tô tentando entender como as coisas funcionam aqui. Porque eu acho que funcionam de uma forma bem diferente. Quando você descobrir, você volta aqui pra contar pra gente. Pode deixar. Sim. Meus amores, a gente já tá chegando no final. Vou fazer uma pergunta pra gente amarrar esse podcast. E eu espero que vocês já tenham gostado muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Não falei no começo, tô falando agora, quase finzinho do vídeo, vai? Por favor. Amiga, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que querem seguir uma carreira mais tradicional, com em uma empresa grande, que conselho você daria? Eu acho que primeiro, como eu falei, é uma ótima escola. Então, eu acho que se você tá indeciso, é bom só começar. E eu acho que às vezes começa por essa área, começa por uma empresa maior, onde você possa ver diversas áreas e ver o que te interessa, o que te brilha o olho, né? E aí eu acho também que você tem que estar disposto um pouco a entender que existe uma burocracia nessas empresas grandes e existe por um motivo. Que ela precisa, né, para funcionar, porque tem muita gente, tem que ter hierarquia. Então, eu acho que é isso. Você tem que se acostumar com isso. E é um ótimo ponto de partida. E é isso. Eu acho que pra essa área de entretenimento, a dica que eu dou é...
só faz se você não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Guilherme! O quê? Ah, tá, desculpa, continua. Achei intenso. Não, é intenso. Mas é só porque, assim, é uma indústria muito complicada, que tem... Por exemplo, acabou de ter essa greve que ficou 5 meses parado a indústria nos Estados Unidos. E aí você faz o quê? Entendeu? Se você consegue fazer outra coisa, faz outra coisa. O Guilherme tá traumatizado. Siga os seus sonhos. Siga entendeu? seus sonhos. Vamos é dar isso, outra, acho vamos que dar outra pra dar uma... Vamos mudar, vamos Vamos mudar. Viva os sonhos. Vai, fala. Não, o que eu posso dizer é, vai muito focado e se dedica muito, porque tem muita gente que quer e é muito competitivo, mas é muito legal. Tá aí pra vocês, meus amores, em primeira mão. The Real Gip, Fê Nascimento. Vidas, eu espero que vocês tenham amado esse episódio tanto quanto eu. Me fala se vocês gostaram do formato. Eu fiquei muito feliz de receber amigos próximos. Então, assim, eu tava até agora não olhando pra câmera. Fiquei muito feliz de receber amigos próximos, de ter essa roda de conversa e de participar um pouquinho mais também, que é uma coisa que eu tava sentindo falta. A gente vê vocês semana que vem. Um beijo enorme e se inscreve no canal. Obrigada! Obrigada, amiga!